A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, estamos aqui retornando novamente para a honra e glória do Senhor. Deus nos concedeu forco de vida mais uma vez neste dia, para que nós venhamos ser um instrumento de glorificação do seu santo nome, para que nós sejamos sal da terra, luz do mundo, para que nós possamos ir às almas perdidas, declararmos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do seu nome, e nenhum outro há dado entre os homens, pelo qual me importa que sejamos salvos. Amém? É somente em nome de Jesus. E vamos hoje finalizarmos o 6º livro histórico de 1 Reis, lendo o capítulo 21, 22. E nós vamos dar início aqui ao 7º livro histórico de 2 Reis, lendo o capítulo 1. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, Que não é tão difícil como nós pensamos lermos toda a palavra de Deus, Se nós perseverarmos e tivermos um propósito no nosso coração, para isso tudo é possível. Amém? Às vezes a canseira, o cansaço, a fadiga, as horas às vezes faltam, dependendo das nossas atividades diárias, mas sempre haverá um tempo que nós podemos separar para buscarmos o Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dEle enquanto Ele está perto. Haverá sempre um momento de devocional meu e teu que nós devemos ter com o Senhor, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, o Senhor é a nossa vitória. Dele vem a última palavra para a minha vida, para a tua vida. Dele vem a luz para os nossos caminhos, porque lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. E como é bom nós estarmos debaixo dessa luz gloriosa do Senhor e não em trevas, porque o mundo jaz no poder do maligno e eles não têm consolador. Mas eu e você que tememos ao Senhor, nós que fizemos confissão através dos nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor, nós temos o Consolador. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que se move em nós, com o seu poder, com a sua graça, com a sua unção. Nós temos o penhor da nossa herança como ajudador, que nos dá graça todo dia, que nos fortalece. A alegria do Senhor, que é a nossa força, para continuarmos firmes, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Assim como Ele foi, assim Ele virá sobre as nuvens do céu, para buscar o seu povo, a sua igreja, lavada, remida no seu sangue, pessoas que não se contaminaram, pessoas que não se venderam por um prato de lentilhas, pelas coisas que o inimigo oferece, pessoas que guardaram as suas vidas, guardaram a sua coroa. Amém, irmãos? Vale a pena você perseverar em honrar ao Senhor com a tua vida, com o melhor da tua vida. Vale a pena você se esforçar em seguir a Ele, em fugir de toda aparência do mal, resistir ao diabo. Vale a pena, porque é um prêmio que é proposto a mim e a você, uma coroa de vida eterna, um lugar de descanso. Ali não haverá nem dor, nem planto, tudo será coisa do passado.
Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, irmão. Olha que maravilha. Se esforça, tem bom ânimo, porque o Senhor te ajudará. Amém? Nós vamos ler então os capítulos 21, 22 de 1 Reis. Depois leremos capítulo 1 de 2 Reis. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois estava vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito, não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita. Ele disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de fronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram com pedras e morreu. Então vieram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para possuir. Deus manda Elias ameaçar a Acabe. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E far-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Far-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe: Elias, já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora
fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Capítulo 22, Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja, Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua praça. E Zedequias, filho de Quenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses ferirás aos sírios até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra com a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, assim falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vive todo Israel disperso pelos montes. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe, quem suba e cai em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti?
E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o Senhor, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos a guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei, entrarei na peleja, tu porém veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. O rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros de Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel, e chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. Sucedeu que, vendo o chefe dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia. O rei parou no carro de fronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, o levaram a Samaria, o sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto aos mais dos atos de Acabe e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Josafá e a sua morte. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Azuba, filho de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais dos atos de Josafá e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Louvado seja o nome do Senhor, que nós finalizamos o 1º livro de Reis, o 6º livro, histórico. Nós vamos agora adentrar no 2º livro de Reis, meus amados irmãos, para darmos aqui continuidade à história dos reis de Israel e de Judá, onde o propósito deste livro,
era propiciar ao povo hebreu, especialmente os exilados em Babilônia, uma interpretação e compreensão profética da sua história durante a monarquia dividida, né? Reino do Norte, Reino do Sul, para que não repetissem os pecados dos seus antepassados, né? E isso também é para nós, irmãos, para nós não cometermos os mesmos pecados e erros que o povo de Israel e os reis cometeram, amém? Então nós vamos fazer a nossa leitura do capítulo 1, de 2 Reis. Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, perguntai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. O fogo do céu consome 100 homens. Então lhe enviou um capitão de 50, subiu a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. Disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo do céu e o consumiu, desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tomou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias. E suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Glória a Deus. Nós finalizamos então a nossa leitura de hoje, finalizando o 6º livro histórico de 1 Reis e começando também o 7º livro histórico de 2 Reis, capítulo 1, irmãos, E nós vamos então finalizar o nosso dia de hoje com mais uma oração ao Senhor de agradecimento e dando graças a Ele por mais esta bênção e vitória. Amém? Eleve os teus pensamentos ao Senhor, incline a tua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado, Pai, é o teu santo nome, Senhor.
Venha a nós, ó Deus, o teu reino. Seja feito, ó Pai, a tua vontade, Senhor. Assim na terra, ó Deus, como ela é no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Deus, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Senhor. E não nos deixe, ó Deus, cairmos em tentação, Pai, mas nos livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque só o Senhor é Deus, Pai. Não há outro tão grande, tão poderoso, como o Deus de Abraão, como o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, em que nós temos, Senhor, uma viva esperança de novos céus, de uma nova terra, Senhor, onde nesses a tua justiça, o teu amor há de imperar, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, as misericórdias do Senhor que se tornam novas a cada manhã, Senhor, e é a causa de nós não sermos consumidos, meu Pai. Fica conosco, Senhor, esteja em nós, habita em nós. Se move em nós, meu Pai, com seu poder, com a sua graça, com a sua unção, meu Deus. A unção do Senhor que quebra todo jugo. A unção do Senhor que faz a diferença, meu Pai. A unção, meu Pai. Oh, aleluia, Jesus. Que nos dá graça, meu Deus, para continuarmos caminhando, Senhor. De glória em glória, de vitória em vitória, diante dos problemas, das dificuldades da vida, do dia a dia. O Senhor é que nos concede graça, meu Pai, para estarmos em pé diante do Senhor, em espírito e em verdade, meu Deus. A alegria do Senhor que é a nossa força, meu Pai. Continua nos dando da tua alegria, Senhor. Continua nos dando, meu Deus, da tua paz. A paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua tão grande salvação. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Oh, aleluia, Senhor. Como tu és maravilhoso, Pai. Como tu és tremendo. A ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória, Pai. Seja feita a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te sustente com as tuas mãos poderosas. Que a graça do Senhor, a misericórdia dele esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, a tua casa, a tua família. Porque ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele é bom. Em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.